Olá, boa tarde, bem-vindos a mais um evento aqui da Nox Capital. Hoje contaremos com a presença da equipe de gestão da Vinci Partners, onde pretendemos focar num veículo de fundo de participações, investimentos em energia, um fundo que a gente tem se dedicado a conhecer e aprofundar nessa tese de investimentos, que acaba propiciando um retorno de juro real bem atrativo. E eu acho que nessa tese do seu capital investido, né, corrigido pela inflação e um juro real importante, isso é uma boa receita de perpetuidade do seu patrimônio financeiro. Então, a gente realmente tem dado muita atenção para esses investimentos. Então, gostaria de estender a palavra para o Henrique, que vai fazer uma introdução, e depois a Cíntia, gestora, vai apresentar o FIP 20 de energia. Gostaria de contar com a participação de todos, e caso tenham perguntas, por favor, vocês podem endereçar no Q&A disponível aqui no Zoom, que no final a gente abrirá para essas perguntas e respostas. Por favor, Henrique, palavra com você. Obrigado, Fred. Boa tarde a todos. Meu nome é Henrique Porto. Eu trabalho aqui na área de alocadores e distribuidores da Vinci, responsável pelo relacionamento com a Nox Capital. Queria dar uma introdução antes de passar a bola para a Cíntia, que é do time de gestão de infraestrutura, falando um pouco sobre a Vinci. Tá? Não sei o quanto vocês já conhecem da Vinci, mas acho que é bacana a gente falar um pouquinho. Então, a Vinci é uma gestora de recursos que foi fundada em 2009, uma gestora de recursos alternativos, por sócios regressos do Pactual. Então, são sócios, hoje são 34 sócios que já trabalham juntos há 20 e 25 anos. Então, acho que esse é um dos grandes diferenciais que a gente vê aqui na Vinci, são as pessoas. Então, hoje a gente está com 250 pessoas, sendo dessas 80 na tomada de decisão, no time de gestão, e muitas delas trabalham há 20, 25 anos juntas. Acho que isso é um diferencial importante que a gente gosta de falar aqui na gestora de recursos. Hoje a Vinci está com 58 bilhões de reais sob gestão, divididos em 7 áreas de negócio. Então, a gente tem a área de Private Equity, a gente tem a área de Real Estate, onde tem 5 fundos listados. Na área de Private Equity, a gente tem 2 estratégias, o Vinci Capital Partners e o Vinci Impacto e Retorno. Temos a área de crédito, temos a área de multimercado, a área de ações e a área de soluções, produtos de investimento, que é onde fica o nosso fundo de previdência e nosso mandato de inflação. Tá? Então, esses 58 bilhões são divididos entre essas 7 áreas de negócio. Acho que isso é um ponto também relevante que a gente acha um diferencial aqui da Vinci, esse tamanho, uma das maiores gestoras de recursos alternativos do Brasil, e a perenidade do negócio. Então, parte relevante desses 58 bilhões é um dinheiro que a gente precisa devolver daqui a 5, 10, 15 anos para o investidor. Então, a Vinci vai estar aqui para o longo prazo na jornada com vocês. Outro fato bacana de compartilhar é que a gente listou, tá até aqui no meu fundo de tela, as ações na Nasdaq no começo desse ano, tá? Na VIMP11, um passo importante para a internacionalização da Vinci. E o último ponto que eu gosto sempre de reforçar aqui da Vinci, é o alinhamento de interesses. Então, todos os sócios, todos os funcionários, eu, a Cíntia, todos os clientes da Nox, o Fred, o Bruno, todos investem nos mesmos veículos com as mesmas taxas. Tá? Então, a gente bate muito nesse ponto que aqui dentro a gente tem um alinhamento de interesses muito forte. Tá? Então, acho que em linhas gerais, é isso que eu queria falar um pouquinho da Vinci. Hoje a gente vai contar aqui com a Cíntia, do time de gestão de infraestrutura, e também responsável pelo relacionamento com investidores de infraestrutura, e portanto do Vinci Energia. Então passo a bola aí para ela para contar um pouquinho mais sobre o fundo, sobre a estratégia e os diferenciais do produto. Cíntia, por favor. Oi, pessoal, obrigada, Henrique. O Bruno, puder aqui só fazer claro, um por passo favor. Antes de você entrar no fundo, Cíntia, acho que seria legal se você pudesse explicar um pouco do surgimento dos FIPs,
um pouco do veículo, que é um veículo relativamente recente, dar um pouco de destaque para os FIPs de infraestrutura, né, que tem uma vantagem tributária importante para os clientes, e fazer um pouco essa introdução do veículo antes da gente começar a falar um pouquinho do fundo em si. Obrigado. Claro, Bruno, obrigada. Obrigada, Henrique, também. Bom, pessoal, boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Vamos lá, deixa eu tentar aqui atender o pedido do Bruno e tentar explicar aqui da melhor forma possível, né? Vou tentar aqui fazer uma linguagem bem simples, tá? Os FIPs são veículos não novos, né? São veículos muito antigos, mas por muito tempo, muito focado ali a grandes investidores, a investidores institucionais, né? Dado que são, de fato, ativos ali restritos a investidores qualificados, investidores profissionais de uma forma geral. A gente teve uma legislação, né, que trouxe aí o benefício dos FIPs e EIs, que a gente chama de uma forma geral, né, que aí ele traz, como o Bruno falou, tem uma vantagem fiscal, então ele não tem retenção de imposto de renda, seja no ganho de capital, seja no recebimento de rendimento. E aqui só um parêntese, né, quando a gente chama de rendimento, os pagamentos feitos por FIP são chamados de amortizações. Mas independente disso, no conceito, são rendimentos. Tá? E aí, esses pagamentos, seja ele rendimento, amortização ou qualquer nome que se dê, que isso não vai fazer diferença aqui para esse produto, tá? Ele é isento. Isso que acho que é um ponto assim, importante aqui para a gente destacar também. E aí, o que aconteceu? A gente foi pioneiro, né, nesse tipo de produto, trazer a listagem dele junto à B3 e a possibilidade de se negociar em bolsa, né? A gente, por muito tempo, teve diversas conversas junto à CVM, à B3, para que a gente trouxesse ali, né? Assim como a gente teve os FIIs ingressando no mercado de produto listado, a gente conseguir trazer esse produto. Tanto é que hoje a gente ainda tem uma legislação, uma regulamentação bastante restrita, né? Se a gente for pensar, ainda é restrita a investidores qualificados, a gente ainda tem não muito bem claras as regras, por exemplo, de divulgação de informações, de relatórios de uma forma geral. Então, assim, aqui no nosso caso, a gente traz cada vez mais similaridade com companhias listadas e tenta trazer melhores práticas de governança, na medida do possível, para o nosso fundo, mas que isso não é uma regra CVM. Né? Então, isso, de fato, assim, obviamente vendendo aqui um pouco o nosso peixe, mas é um diferencial da Vinci no estilo de gestão dos seus produtos, tá? Então, assim, acho que hoje a gente já tem um mercado bastante, já não tão concentrado, a gente tem alguns produtos, a gente tem produtos diferentes, né? A gente tem FIPs mais concentrados em dívida, a gente tem FIPs aí no mercado com foco no ganho de capital, a gente tem FIPs com foco em estratégia de pagamento de rendimento, como é o nosso caso, a gente tem FIP que tem tanto dívida quanto tanto crédito quanto portfólio de ativos regulares. E aí vale até também fazer uma outra parêntese aqui, porque é um motivo de grande pergunta aqui do nosso lado, eu acho que talvez seja dúvidas aí também de vocês, é que a gente vê, por exemplo, tem o FII Infra, que esse tem uma concentração menor em cada ativo, ele tem várias restrições, e esse sim pode ser aberto ao público geral, ao varejo, né, que a gente chama. Esse é um produto diferente, não é o FIPE, tá? É só para a gente deixar claro, porque aí a gente ia ter que perguntar por que fulano hoje ele está aberto para varejo e vocês não são. Não é uma opção nossa, tá? Se fosse uma opção nossa, a gente seria listado, a gente seria aberto também para o varejo. Isso é uma regra realmente CVM que a gente também está trabalhando para que isso melhore, e a gente tem tido feedbacks muito bons de que isso, em curto prazo, pode vir a melhorar. Quando você fala varejo, né, Cíntia, você está falando dos investidores não qualificados, ou seja, aqueles abaixo de R$1 milhão. Isso. E aí eu vou tradear como um FII trader, como uma companhia listada trader, eu vou atender, assim, eu vou conseguir pulverizar mais a minha base e talvez trazer até uma liquidez mais relevante aí para o nosso produto. Né? Acho que isso também vai ser um grande diferencial aqui para a gente, tá? E a gente realmente tem tido conversas muito animadoras com a CVM, e a gente acredita que isso no ano que vem vai estar endereçado. Acho que vale, Cíntia, você contar um pouquinho do time de infraestrutura, né? Como vocês se estruturam aí dentro, o Zé Guilherme, que é o sócio responsável, enfim, contar um pouquinho sobre a equipe aí de infra.
Claro, vamos lá. Assim, nosso time de infra, ele trabalha junto já há muitos anos, né? Assim, antes mesmo da gente ser 20, né? O nosso time sênior já trabalha junto, e aí quando, como o Henrique falou, o Zé Guilherme, Alessandro Horta, Gilberto, todo mundo já vem trabalhando há muito tempo desde Pactual. A gente tem investimentos muito relevantes em infraestrutura, como Equatorial, a Light, né? Equatorial é um caso muito emblemático, a gente teve aí um retorno de mais de 1000%, né? Então, acho que isso é um carro-chefe aqui da nossa, da 20, de uma forma geral, né? Assim, na área de infraestrutura, então, nem se fala. Eu até vou até fazer o seguinte, para a gente ganhar tempo aqui, eu posso fazer a sugestão, a gente tem um vídeo institucional que explica toda a nossa área, como a gente está dividido, o papel de todo mundo, e a gente pode compartilhar esse vídeo com vocês. Pode ser assim? Porque eu acho que a gente pode, de repente, ir mais direto ao produto e conseguir esclarecer essas dúvidas, e a gente ali tem nossos casos, a gente tem, a gente traz alguns cases nossos de investimento, a gente traz exemplos ali que eu acho que é bem bacana depois de vocês conhecerem de fato, mas acho que ele vai estar muito mais bem explicado do que só eu aqui falando por alguns minutos, tá? Perfeito, sim. Sugestão. Seguimos assim. Bom, perfeito. Bom, e aí, só para a gente explicar um pouquinho de como começou o 20 Energia, né? O 20 Energia, a gente listou ele em 2019, novembro de 2019. Na época, a gente tinha ali um portfólio-alvo definido, e a gente, de início, já começou com a Leste, né? Que é nosso primeiro ativo, que é a nossa transmissora, que a gente, inclusive, agora está fazendo aquisição do restante da participação dessa transmissora, tá? Esse ativo era de um outro fundo nosso, um outro FIPE também, mas com outro escopo, né? Esse outro FIPE com escopo de ganho de capital, com ativos de investimentos de maior risco, né? Ativos de greenfield, e estava na época já estava começando o seu período de desinvestimento, tá? Então, a gente já startou com a venda da metade desse ativo, né? Na época. Já trazendo para a gente isso, uma governança sobre esse ativo, um ativo que, obviamente, a gente conhece no detalhe, né? A gente foi desde lá no início, a gente foi lá, participou do leilão, ganhou o ativo, a concessão do ativo no leilão, a gente construiu o ativo, implementou, assinou todos os contratos de APC, fez a implementação, então, assim, a gente conhece esse ativo no detalhe. Esse ativo, ele performa super bem, e isso já dentro do nosso portfólio, nosso estudo de viabilidade já permitia que a gente atingisse ali os objetivos que a gente tinha, por exemplo, para 2020, que era o pagamento de yield de 7,50, tá? Eu vou falar em reais, porque a gente sempre usa com base a cota 100, então 7,50 quando a gente está falando é 7,50 reais, tá? Logo em seguida, a gente adquiriu umas 2 transmissoras, a Arco Verde, né, e a TEPAI, que é uma transmissora subterrânea, e a gente conseguiu, ao longo de 2020, seguir com esse portfólio, que esse portfólio por si só já era o suficiente para atender aquele yield daquele primeiro ano, tá? Logo no final de 2020, a gente fez o follow-on, e aí aqui também só um parêntese, foi a valor de cota patrimonial, à época. A gente tem 3 possibilidades, tá, de precificação da cota quando faz o follow-on. Um deles é o valor da cota patrimonial, o outro é a média dos últimos 30 dias de negociação, e o outro é o valor de negociação um dia anterior à deliberação de follow-on. Então, naquela época, a gente fez a valor da cota patrimonial. Então, logo a gente concluiu a operação, a gente adquiriu nosso parque eólico, que a gente chama de Mangue Seco, e aí a gente já começou a operar com as nossas geradoras, né? Esse parque, muita gente pergunta, como é que ele fica em relação à crise hídrica, né? Primeiro ponto que eu acho que vale a gente reforçar é que sempre que se tem uma crise hídrica, isso normalmente é um ano bom para os nossos geradores eólicos, porque quanto menos chove, mais venta, e aí melhor é para geradoras eólicas, tá? Independente disso, né, se ainda assim fosse um ano ruim para a nossa geradora, esse ativo ele tem um contrato específico, que hoje, obviamente, é muito difícil de se ter no mercado, são de realmente geradoras mais antigas, que ele garante que qualquer déficit de energia em relação ao que eu contratei, ele já está precificado.
Então, eu não fico exposto ao preço que a gente chama PLD, que é o preço de mercado à época em que eu deixei de gerar, né? Que isso poderia ser um risco, né? Porque quando eu tenho uma crise hídrica, eu estou gerando menos, naturalmente o valor da energia sobe. E aí, se eu não gero, eu tenho que recompor essa energia que eu não gerei, adquirindo no mercado e recompondo para o sistema, tá? Isso não acontece com esse parque, porque o que eu tiver que recompor já está previamente precificado. E aí, pode perguntar, mas eu posso ter um gap de falta de geração muito grande? Nesse caso aqui, o risco é menor, porque, assim, obviamente, você tem gaps maiores, né? Você tem todo o estudo, o planejamento quando você vai fazer a implementação dos parques, e quando você começa a operar de verdade, aí você entende o que de fato acontece, tá? Esse parque, ele já opera há 8 anos. Então, eu já tive 2 revisões, que é determinadas pela ANEEL, e essas revisões, elas fazem com que cada vez a minha energia vendida se aproxime ao que de fato eu gero. Então, quando eu passo por 2 revisões, 8 anos de geração, esse gap também tende a ser muito menor. Então, tudo isso já está, obviamente, precificado, né, no nosso modelo e na nossa proposta de aquisição. Então, o risco aqui operacional desse parque é muito baixo, bastante mitigado, tá? E aí vale lembrar que aqui para a gente, assim, uma característica essencial de todos os nossos ativos é que eles tenham uma previsibilidade e uma segurança relevante das nossas gerações, da geração de receita, né? Porque a gente tem um compromisso de pagamento trimestral de nossos rendimentos. E aí, um outro diferencial que a gente tem é a gente divulga nosso calendário de pagamento de anúncio e pagamento logo no início do ano. Então, vamos lá, chegou 2021, né? Eu já anunciei ali, se eu não me engano, foi em fevereiro, todos os meus pagamentos que eu ia fazer durante o ano. Eu não anuncio o valor, né? Mas eu dou uma previsibilidade do que eu espero para aquele ano. Então, 2021, o que a gente espera? Entre 8 a 9. Eu até agora paguei 6. Isso significa que no próximo pagamento de dezembro eu vou pagar algo entre 2 e 3 reais, né? Que aí vou ficar nesse range de 8 e 9. 2022, a minha previsão era entre 8,5 a 9,5. Com a aquisição da Leste, essa previsão aumenta. Vai para 9 a 10, tá? Então, e aí, logo no início do ano, eu também vou soltar o meu calendário de pagamentos, que vai tender a ser muito similar ao que a gente divulgou em 2021, tá? Porque a gente não quer exatamente privilegiar, por exemplo, um investidor que esteja só no momento X no fundo, que entre única e exclusivamente para ganhar o X rendimento, né? Como a gente não vai fazer pagamentos muito concentrados, tá? Essa não é a nossa característica. A gente quer exatamente essa linearidade dos nossos pagamentos para todos os nossos investidores. Tá? Esse é um ponto aqui para a gente primordial. Então, todos esses ativos, eles trazem essa segurança para a gente, né? Transmissora nem se fala, a gente tem uma segurança enorme, né? Assim, essa contratação é feita diretamente com a CE, mas a gente tem já todas as garantias e assim, a gente não tem risco de inadimplemento, tá? De fato. Então, a gente brinca que se um dia a gente tiver algum problema de falta de pagamento das nossas transmissoras, a gente, de uma forma geral, em termos de Brasil, a gente está com um problema muito maior. Então, assim, ali não é algo que a gente se preocupa. E da nossa geradora também, porque essa nossa geradora, ela é contratada direto com a ANEEL, né? Também é um pool de distribuidoras que faz esse contrato por meio dessa Câmara, e também tem uma garantia e também tem a certeza desse pagamento, tá? Senão elas são desligadas dos sistemas e, obviamente, nenhuma distribuidora vai ser desligada do sistema, e você também tem a garantia financeira, tá? Já para esses contratos. Recentemente, a gente também está aí em vias de concluir a nossa aquisição da nossa PCH, né, que é Pequena Central Hidrelétrica. Aí é uma geradora hidrelétrica, de fato, que a gente está adquirindo. E aí vem a mesma pergunta, mas e o risco hidrológico? Essa tem? Não, essa não tem. Essa aqui ela é contratada no Proinfa, que é um programa da Eletrobras, tá? É um contrato também que a gente considera bastante diferenciado. Primeiro, em termos econômicos, né, são contratos muito bem, muito rentáveis, de uma forma geral, corrigidos a IGPM, e aí que também é um parênteses, assim, só IGPM positivo. Se amanhã o IGPM fica negativo, eu não tenho correção negativa da minha receita, tá?
E aqui eu tenho um que a gente chama de seguro GSF, né? Que é um seguro, vamos botar assim, institucional, governamental, tá? Em que teve essa adesão logo na crise hídrica que a gente estava falando lá de 2015. A gente implementou teve a criação desse seguro, que ele traz a certeza de que em qualquer crise hídrica, se eu não gerar, eu já contratei que se eu não gerar X% desse seguro cobre o que eu não gerar. No caso dessa geradora Espra, é um seguro de 100%. Tá? Então, a gente está totalmente seguro em relação a qualquer falta de geração de energia desse novo ativo nosso. Tá? Aí outra pergunta que é muito comum. Como é que a gente está fazendo a aquisição desses ativos? Né? A aquisição desses ativos ela é alavancada, ou seja, eu não vou emitir novas cotas e não vou fazer um follow-on agora para consolidar essa aquisição. Tá? Eu tenho uma linha de crédito contratada, no caso, uma é na nossa holding, a V2I, e a outra é na nossa empresa operacional, né, que a gente, vamos botar a Espra, de fato, para poder fazer essa aquisição. Né? E aí tem termos que os termos da negociação dessa dívida que a gente ainda não pode divulgar, porque está em período de silêncio, eles são extremamente vantajosos, porque trazendo para a gente esse acréscimo já de yield imediato, que esse é um ponto relevante para a gente nunca vai fazer qualquer dívida que comprometa a previsibilidade da gente de pagamento de yield, tá? E traz o ganho de capital, ganho patrimonial. Né? No caso da Leste, a gente já conseguiu divulgar em torno de 30 milhões de acréscimo no patrimônio do fundo. E da Espra a gente ainda vai divulgar esses termos, tá? A gente ainda não divulgou todos eles. Então, assim, são operações extremamente vantajosas que já de cara, né, deveriam trazer um ganho relevante ao fundo. Não é isso que a gente vê nas nossas cotas, né? De fato. As nossas cotas hoje têm sido tradeadas com uma defasagem muito grande, por exemplo, em relação à nossa cota patrimonial, e é o que a gente até espera, entende como razoável, tá, para esse tipo de ativo. E aí vem a segunda pergunta, que é muito comum. Mas o que acontece com a cota de vocês? Que cai, que está sendo negociada num valor tão discrepante, né? Primeiro ponto que eu acho que vale a gente falar é que não é uma desculpa, mas é uma realidade. Não é só com a gente, né? Acho que o mercado de FIPs e EIs, de forma geral, ele tem sido impactado, né? E aí vem uma série de perguntas que a gente se faz todos os dias, né? E eu me incluo aqui, todos os outros RIs dos outros FIPs que a gente sabe que hoje já tem no mercado também fazem esse questionamento. Inclusive, a gente tem um grupo, né, que a gente fala muito disso. Eu acho que, assim, é um produto inovador. Como a gente falou, o FIP, de uma forma geral, não era o produto que estava na bolsa, né? Ele veio aí, a gente começou a ver essas listagens depois da nossa, né? Então, a gente está falando aí agora, completando 2 anos. Então, é um produto muito novo. E aí você traz que é natural, né? Uma comparação natural, por exemplo, com o FII. Isso é natural que viesse. E aí, como é que você julga, por exemplo, a performance do FII? De uma regra geral, tá? Obviamente, sim. Eu não sou nenhuma especialista em FII, mas assim, o que o mercado pondera como algo bom do FII. Pagou um yield bom, é um bom fundo. Pagou um yield ruim, é um fundo ruim, né? E aí, toda vez que o mercado vê que não está pagando um yield que talvez ele tivesse como expectativa, ele vai penalizar minha cota. Só que no caso de infraestrutura é diferente. Eu não divulgo um resultado daquele mês. Eu não pago um resultado daquele mês, né? Eu tenho uma projeção de receitas já ao longo do tempo, e aí vamos botar assim, cada concessão em torno de 30 anos, né? O que está a minha TIR, né, que é o projeto ali. Não sei se vocês lembram, mas no nosso IPO a gente ainda falou que todos os nossos ativos teriam ali como base NTNB mais 350 bips, tá? Então essa é a média. Obviamente eu vou ter ativos com retorno maior, ativos menor, não, mas assim, eu vou ter ativos com retorno maior e ativos ali muito no limite da NTNB mais 350, né? E o que quer dizer que se eu não estou pagando para você hoje NTNB mais 350, quer dizer que em algum momento eu vou pagar mais do que isso, para que essa média, ao longo do tempo, atinja. Então, se hoje eu estou pagando menos, o mercado deveria pensar o seguinte: poxa,
essa cota deve estar valorizando, porque o que ela não está entregando de resultado hoje, eu vou entregar em alguns anos, né? E por que eu não consigo entregar hoje? Por causa do índice de alavancagem dos meus ativos. É natural que no início esses ativos estejam mais alavancados, e aí eu distribuo menos, e à medida que eles forem desalavancando, eu distribuo mais, tá? Isso não E aí, de novo, como a gente falou, essa alavancagem, ela não inibe que eu distribua. Ela só me traz um fluxo, vamos botar assim, irregular, né? Mas isso melhora também o meu retorno. Isso faz com que eu possa ter um retorno até melhor do que o NTNB mais 350 bips, tá? Então, esse é um ponto, por exemplo, esse racional não está vivo na cabeça de todos os nossos investidores, né? Um exemplo muito claro que a gente teve foi em 2020, que a gente fez 3 pagamentos, cada pagamento era R$ 2,50, né? Quando a gente foi fazer o primeiro pagamento de 2021, foi a R$ 2. Só que aqui eu estou falando de 4 pagamentos. 2021 eram 3. E aí, o que o mercado na mesma hora perguntou? Mas por que houve? Por que você está pagando menos? Não, eu não estou pagando menos. Se eu for na pior das hipóteses, no 2, até o final do ano eu estou pagando 8. É mais do que eu paguei em 2021, que eu paguei 7,50. Né? Então, assim, é esse racional que as pessoas acho que vão se acostumar ao longo do tempo, né? Assim, entendendo cada vez mais o produto, acho que ainda tinha muito essa confusão da TIR e yield, por exemplo, aí tem aquela comparação, não, hoje reajusta IPCA, no FII reajusta no mesmo mês, porque eu distribuo o resultado daquele mês. Por que no FIP não? Porque o FIP, talvez nesse caso, ele se assemelhe muito mais a uma companhia, né? Ele vai distribuir o resultado do ano anterior, ele tem um período de apuração do resultado, eu não divulgo o resultado daquele mês, nem daquele trimestre, necessariamente. Né? Então, eu tenho um gap ali de apuração de resultados, mas também não significa que eu não vou distribuir, como a gente falou, se eu não estou distribuindo agora, em algum momento isso vai ser compensado. Então, eu deveria estar acruando esse ganho que eu estou prevendo, e não reduzindo. Mas o que a gente vê é o contrário, o mercado penaliza. Né? Até para tentar tangibilizar assim para os investidores, se você pudesse comentar um pouquinho o que é a TIR implícita hoje nesse preço de cota pelo fluxo de caixa projetado de vocês dentro do fundo, e como você citou, esse fluxo de caixa ele tende a ser bem provável, dado que a gente está falando do grosso de transmissão, que tem uma previsibilidade muito grande, e pela característica do business de geração também, sem risco hidrológico, etc. E se você pudesse também citar um pouco do lucro acumulado dentro do fundo, que não necessariamente é caixa, mas que é um lucro importante, que futuramente, com desalavancagem, e ele tende a ser distribuído, né? Eu acho que seria legal para dar uma magnitude como ativo, né? Como empresa, como companhia, como você citou, a qualidade do ativo que a gente está falando. Tá, vamos lá. Hoje a gente está com uma TIR implícita ali em torno de 12%, se eu não me engano. 12 ou 12 e bastante. Tá, a gente divulga isso em todo o nosso relatório mensal, mas está nessa faixa. Acima do IPCA. IPCA mais 12, IPCA mais 12. Tá, isso de TIR, né? Quando você falou ali em relação a 350 bases da NTNB, só para dar uma magnitude, a gente está falando aqui de quase 7% acima da NTNB de referência. É isso. Mais ou menos. Vai dar isso. Uma Belonga pagando perto de IPCA mais 5, o fundo está pagando IPCA mais 12. Ou seja, em relação ao IPO, a gente tem aqui praticamente dobrado o prêmio over B que vocês esperavam no IPO, dado a queda de cota. Exatamente. Ou seja, assim, e a gente vê esse gap gigantesco, né, de ganho que a gente pode colocar, mas aí acho que só fazendo aqui um parêntese, Bruno, que é importante, porque assim, para a gente não ter expectativas ali, talvez trocadas, né, isso não é o que eu vou distribuir, por exemplo, de yield no ano que vem. Isso é o que eu vou distribuir ao longo do período de investimento, tá?
Obviamente, vai chegar, por exemplo, vai chegar numa hora que eu vou estar distribuindo provavelmente IPCA mais 15, porque eu acruei agora, porque eu não estou distribuindo agora, né? Então, assim, eu não estar distribuindo agora, assim, não quer dizer que eu vou, assim, esse valor não quer dizer que eu vou distribuir no mês que vem, desculpa, tá? E sim que eu vou distribuir ao longo do nosso período. Até fazendo um comparativo para ficar bem claro, quando o investidor ele pensa numa NTNB ou no papel que paga ali IPCA mais 5, IPCA mais 6, vamos pegar os juros da NTNB, todo ano aquela inflação ela acumula em cima do principal do título, né? Ou seja, se você comprou R$100 e a inflação foi 10%, no final daquele ano você tem 110, né, dos R$100 acumulado de 10 da inflação, e sobre esses 110 você paga 6, né? Ou seja, quando você, depois da distribuição, você ainda vai ter ali um principal acumulado de uma inflação não distribuída bem acima, né? Acho que é isso que você está dizendo, né? Isso vai acumulando em cima Isso, do exatamente. principal e não necessariamente distribuído. Isso, exatamente. E aí, desculpa, só entrando no outro ponto que você falou da questão do risco, né? E aí a gente está falando, como você falou, assim, eu não estou falando de ativos de grande risco, né? Eu não tenho aqui um grande risco eu não tenho risco de demanda, né? Eu não tenho um risco econômico, macroeconômico de uma forma geral, porque todos os meus ativos são corrigidos, né? A maioria é IPCA, esse caso, por exemplo, dessa PCH, a IGPM, né? Então a gente tem aqui, não tem um risco macro em relação a esses ativos, e eu não tenho risco de pagamento, eu não tenho risco de crédito. Cíntia, pegando um pouco esse gancho, surgiu uma pergunta aqui em relação aos ativos, como que eles são corrigidos? Um pouquinho, se puder entrar na regra de correção da inflação de cada um deles, seria legal. Claro, vamos lá. Porque cada ativo tem, vamos botar assim, um aniversário do seu contrato, tá? E aí, por exemplo, acaba coincidiu que todos os nossos ativos, tanto o nosso eólico quanto os nossos ativos de transmissão, são corrigidos em junho, tá? Então, eu vou acumulando a inflação daquele período e chega em junho, eu corrijo ali o valor daquele contrato ao IPCA apurado no último período. Esse ano, corrigiu 8,6, tá? Ano que vem, obviamente, a correção é outra, que a gente está pegando outra fase aqui, né, de inflação. Nossa, o ativo de geração de PCH, ele já vai coincidir com o exercício social, de fato, porque como é um contrato direto com a Eletrobras, o que a Eletrobras, inclusive, apura quanto que você gerou nesse ano vigente, corrige a sua receita desse ano vigente e paga no ano seguinte. Então, sempre assim, eu estou gerando num ano e vou receber só no ano seguinte. Eu não recebo a cada mês, por exemplo. Tá? Então, ano que vem eu vou estar recebendo pela energia que eu gerei em 2021. Tá bom? E aí, esse é a IGPM. Eu não sei se eu abordei o ponto aqui que vocês queriam, não sei se foi clara, tá? Perfeito. Não, perfeito. Você comentar verdade... só do lucro, Cíntia, que a gente tinha falado? Do lucro acumulado. Sim. Esse é um ponto importante porque a gente até colocou isso nos nossos primeiros relatórios e depois a gente tirou, porque a gente viu que causou uma certa confusão no mercado, né? Até, se eu não me engano, no nosso primeiro relatório a gente tinha ali um lucro acumulado de 66 milhões e todo mundo ficou perguntando, cadê? Porque você não distribui os 66 milhões, né? Assim, isso é lucro contábil, né? Por que ele é importante? Porque eu ter esse lastro me permite que assim que eu tenha caixa, eu posso pagar. Né? Isso é muito importante, porque se eu tiver um ativo que está ali tendo prejuízo, ainda que eu tenha caixa, eu nunca vou conseguir pagar lucro. Eu nunca vou distribuir rendimentos, tá? E nesse caso, não. Nesse caso, a gente tem vamos botar assim, uma reserva, né? Um gap para poder distribuir lucros bem alto, tá? Hoje, obviamente, está maior do que 66 milhões. Mas isso não significa caixa, tá? Isso é resultado, né, contábil, que assim que eu tenha caixa, eu consigo distribuir, tá? Então, acho que é só importante a gente ter essa diferenciação, porque... E aí, de novo, a gente também nunca vai fazer, se eu ainda tenho caixa hoje, 60 milhões, eu vou distribuir tudo hoje? Não, não vou. Eu vou fazer essa distribuição de forma linear, trimestral, né? Pode ser que eu tenha já distribuído parte antecipadamente, pode ser que eu postergue uma parte, e isso tudo para trazer um melhor retorno também para o nosso cotista e trazer
essa linearidade que a gente vem falando do nosso investimento. Isso para a gente é primordial, essa nossa gestão ativa é com esse foco, tá? Isso também quer dizer que eu não vou sair por aí gastando o dinheiro do fundo em novos ativos, né? Essa questão do lucro, né, Cíntia, porque ela dá uma ideia da lucratividade do negócio, né? Se você olhando como empresa, como um equity, né? Ela dá uma ideia, de fato, da lucratividade que a gente está falando aí do projeto, ou seja, da expectativa de geração de caixa, de lucro acumulado, que em algum momento, ao longo da vida do fundo, que está impactado aí na Satir, né, implícito nessa TIR de IPCA mais 12, vai ser distribuído, né? Sim, exatamente. Acho que isso e aí é os pontos que a gente falou que é super importante, quer dizer que eu tenho um resultado positivo da minha operação, assim, eu tenho um resultado, elas de fato geram resultado, né? E aí vai ter só esse momento de caixa de fato. E se eu não tivesse esse resultado, assim, ia significar que eu não consigo, por exemplo, ter esse pagamento, enfim, num curto prazo até eu, por exemplo, compor um prejuízo que tenha, ou enfim, né, fazer com que esses ativos tenham lucratividade, como você mencionou, Bruno. Se você pudesse comentar um pouquinho do foco, assim, em aquisições de novos projetos, todos os projetos, eles são operacionais, né? Isso é uma coisa que a gente pode esperar sempre do fundo, em não entrar em ativos não operacionais, ou não, eventualmente pode acontecer? Tá, vamos lá, acho que todos os nossos projetos, eles são operacionais ou o que a gente chama de risco de construção mitigado, tá? E aí eu vou dar um exemplo muito claro, que eu acabei não mencionando isso, mas que é um portfólio do fundo, né? Hoje o fundo tem uma debênture conversível em ações, que ele adquiriu de Vineyards, né, que é uma parceria com a Sterlite. Esse ativo está 70% operacional, por isso a gente não entrou no equity direto, né? E aí ele paga juros remuneratórios para o fundo trimestralmente, aí IPCA mais 8,5, se eu não me engano, tá? Assim, mas a gente tem isso nos nossos relatórios, o número certinho, mas é algo nessa faixa. E quando ele entrar 100% operacional, eu entro no equity. Tá? Então, isso significa que, se acontecer como aconteceu nesse caso de Vineyards, né, de eu adquirir um fundo que não está operacional, eu estou totalmente blindado contra qualquer risco de atraso, de não entrar em operação, de qualquer evento que possa vir a acontecer que não reflita, por exemplo, a projeção que a gente tem de receita daquele ativo. Tá? Então, isso vocês podem ter certeza que o fundo sempre vai seguir essa regra. Né? Ou esse ativo operacional, ou ativo totalmente mitigado quanto a qualquer risco não operacional. Tá? E aí foi o caso da Leste. Quando a gente adquiriu a Leste, ela não estava em operação. Né? Ela tinha uma previsão para entrar em operação no final de janeiro. Tá? A gente conseguiu ter essa aprovação da ANEEL, por exemplo, só em fevereiro, 23 de fevereiro, atrasou um pouco. Se eu tivesse, talvez, nesse fundo, como foi outro fundo que eu tinha projetado ali em dezembro, eu assumiria aquele risco, né, de 23 dias que eu não entrei em operação. Mas o que aconteceu nesse caso aqui? A gente, na transação, tinha previsão de earn-out, que eu só pagaria se ele atendesse aquele período X de entrar em operação. A cada dia que ele não entrasse em operação, eu ia diminuindo o valor do meu earn-out. E isso aconteceu. Então, ele recompôs. O que eu estava esperando de receita por entrar em operação em janeiro, eu equilibrei pagando menos pelo ativo, tá? Então, é isso que a gente... Então, sempre vai ter esse risco mitigado, tá? E aí, por isso que a gente até hoje consegue atender todas as nossas previsões, né, de pagamento de yield, tudo que a gente prometeu, desde o início a gente vem atendendo rigorosamente, porque a gente tem ativos extremamente conservadores para geração de receita, tá? Tem uma pergunta aqui de cliente, Cíntia, com relação a esse esforço de vocês e de outros FIPs, de outras casas, na parte educacional assim, da indústria, né, do mercado. Não sei se já tem alguma cobertura de research dos FIPs, como que tem sido a conversa de vocês com relação a isso para justamente trazer, né,
acabar com essa assimetria de informações, porque a cota que o fundo negocia hoje, para a gente, realmente é um evento clássico de assimetria de informações, né? Que a gente está tentando aproveitar aqui do lado dos investidores, né? Comprando. Mas como que vocês estão fazendo esse esforço aí para acabar com essa assimetria de informações, aumentar a cobertura? Tá, então acho que isso a gente tem trabalhado de fato, assim, ativamente, Bruno, uma coisa que a gente sempre pensou muito é que, e a gente tem trazido isso cada vez mais, assim, por que, por exemplo, a gente, né, do time de gestão tem tanta segurança no produto? Porque a gente conhece a fundo o produto, né, e sabe, de fato, todos os pontos fortes, os pontos fracos do produto, a gente consegue avaliar muito bem esse produto. Então, assim, se todo mundo tiver essa simetria de informações com a gente, obviamente que ninguém vai saber tão no detalhe quanto a gente, mas algo muito similar e muito próximo, a gente vai conseguir trazer esse conforto para o mercado. E por isso que a gente trabalha muito focado nessa nossa transparência, numa comunicação muito ativa com os nossos investidores. A gente tem tentado trabalhar com os research, mas a gente tem tido uma resistência ainda muito grande por ser destinado só a investidor qualificado. Então, assim, sendo muito transparente com vocês, o que a gente recebe investidor qualificado é um leque muito pequeno do meu portfólio aqui de clientes, então não é meu foco, eu prefiro focar em outro produto, né? A gente tem recebido vários feedbacks nesse sentido. Então, a gente pensou o seguinte, mas para a gente é primordial, né, que trabalha esse produto. Então, vamos a gente mesmo trabalhar. Tá. Então, o que a gente colocou? Eu não sei se vocês chegaram a assistir, mas até acho que, se puderem, é bacana. Nosso webinar, que a gente tem feito trimestral, a gente começou a fazer o webinar trimestral, e aí, nesse webinar que a gente fez, a gente inseriu agora no último webinar, uma sessão que a gente vai cada vez explicar um pouquinho do produto, né? Então, essa sessão de agora, a gente explicou como deveria ser o comportamento do nosso FIP, dado a alta da taxa de juros, né? Que eu acho que talvez seja um ponto de muita incerteza, muita insegurança do mercado em geral, né? Então, a gente trouxe essa explicação. No próximo, a gente vai trazer talvez um outro tema que a gente ainda vai ponderar aqui, mas que seja de grande dúvida dos nossos investidores. Esse é um ponto que a gente tem agido. Como a gente falou para vocês, a gente tem um grupo de FIPs de RIs, de FIPs e ES, de uma forma geral, e a gente está trabalhando um evento em conjunto, tá? Com todas essas outras casas grandes também, gestoras grandes. A gente vai trazer um evento único e exclusivamente educativo, tá? A gente vai ali explicar fundamentos e base do produto. Ninguém vai ali vender seu produto. A gente vai ali explicar cada ponto do FIPE. O que ele é, como ele funciona, o que esperar, as estratégias que podem ter, isso aqui a gente vai trazer. Esse evento vai vir para o ano que vem, tá? A gente já está projetando. E, obviamente, a gente continua batendo na porta da casa de todas essas casas de research, tá? Isso a gente nunca vai abrir mão. Acho que... E aí, quando abrir para varejo, acho que essa entrada a gente vai ter natural também. E acho que quem conseguir cobrir a gente antes também vai estar saindo na frente, tá? Acho que isso também tem um diferencial. Para trazer números aqui, estava pegando comparativo, né, com os fundos imobiliários, né, os FIs, tem mais ou menos 300 fundos listados de imobiliários, e FIP a gente está falando em torno de 15, né, sendo que não são todos de infraestrutura, e então, assim, realmente é um mundo ainda relativamente aos fundos imobiliários, que também tiveram uma escalada muito grande nos últimos anos, né, ainda uma diferença muito grande, né? Sim, pois é, exato. E eu acho que quando a gente... E o que a gente conversa muito é que a gente precisa trazer essa segurança do produto de uma forma geral, porque isso vai fazer com que a gente consiga, amanhã, ter 300 FIPs e ES listados, com produtos diferentes. A gente é focado em energia, amanhã vai ter um focado, como a gente tem, né, já alguns focados em logística, vai ter um focado em saneamento, vai ter um focado... Né, a gente até tem um produto que está no mercado, que é um fundo de saneamento, que hoje é fechado. Mas uma saída dele é a possível listagem dele. Então, se esse mercado se consolidar, obviamente, é mais um produto que pode vir para o mercado como um fundo listado, né? Então, assim, a gente tem trabalhado muito para que essa prática se solidifique, né? Assim, acho que isso é importante. Se pudesse conectar um pouco o momento do fundo, até o braço de energia de vocês, com o momento do país, não só de infraestrutura, mas também de momento do sistema energético,
acho que seria legal. Assim, a gente viu que o Brasil ele teve um salto muito grande de investimentos em infraestrutura, né? Depois caiu, e se tem uma coisa que a gente é carente é de infraestrutura, né? E como a gente viu esse ano, aí nas discussões de risco de apagão, né? No risco de racionamento, a questão energética também ela é super importante, né? E junto com isso tem toda uma discussão também de matriz energética, talvez juntando essas duas perguntas, falando da visão do fundo com relação a ESG, a tipos de matriz energética, com a situação de crise hídrica que a gente vem passando nos últimos anos de Brasil e a necessidade de investimentos em infraestrutura, como que isso está conectado aí com a estratégia de vocês? Claro, vamos lá. Acho que isso você tocou num ponto assim muito forte, muito bom aqui de uma forma geral, né? A gente de fato, né, tem visto uma crescente, né, em investimento em infraestrutura, assim, a gente teve aqui, eu vou até pegar que a gente tem um material já com esses dados, mas a gente teve um investimento já relevante, né, voltando a ser relevante em 2021 em infraestrutura. A gente tem também o governo, né, muito incentivado a trazer várias licitações, né, e PPPs de uma forma geral. A gente tem a previsão aí de 260 bilhões de investimentos em infraestrutura. Desculpa, Henrique, você ia falar? Não, eu tinha travado, não sei se era só para mim. Mas tá. desculpa, pode continuar. Não, desculpa, gente. Mas a gente tem, então, essa previsão de 260 bilhões de investimento em energia, né, para os próximos, isso a gente está falando dos próximos 2 anos, porque se a gente for colocar num prazo maior, né, só em saneamento são 700 bi para os próximos 12 anos, 10, 12 anos. Então, assim, a gente vê como um crescente, né, o mercado de infraestrutura em geral, ele é importantíssimo para a retomada econômica do Brasil. Acho que é uma fonte muito relevante, tanto para melhoria de qualidade de vida, e focando nesse ponto ESG, né, que a gente vai falar também um pouquinho mais para frente, quanto da questão, por exemplo, de renda da população, né, de geração de empregos. Então, assim, é uma vertente essencial, acho que é um braço fundamental para uma retomada econômica do nosso país, tanto do ponto de vista social quanto econômico, né? Isso a gente não tem dúvida. A matriz energética do Brasil, esse aqui é o dado que eu estava querendo pegar, ela cada vez mais, né, ela tem migrado para depender cada vez menos da fonte hídrica, né? A gente ter aí matrizes alternativas, né? Então, assim, hoje a gente está aqui, e aí quando a gente fala hídrica, acaba que PCH também inclui por não ser usinas hidrelétricas, né, de grande porte. Mas PCHs também estão incluídas nessa reforma, né, reformulação da matriz energética do Brasil de uma forma geral. Então, assim, esse fundo, acho que ele está muito bem posicionado no momento de grandes oportunidades nesse segmento. É um fundo que hoje ele tem quase ali 1 bi, né, de capital investido, mas que a gente tem um capital autorizado de 3 bilhões. Então, retomando isso, né, o fundo retomando o seu fôlego, recuperando, né, sendo um momento oportuno para crescimento, não vão faltar oportunidades para crescimento, né? Esse fundo é só focado, né, de fato, em geração e transmissão de energia, mas não vão focar oportunidades desses 2 pontos, nesses 2 segmentos para investimentos. E a gente vai ter um mercado se a gente tiver um mercado muito receptivo a essas ofertas, acho que vai fazer todo sentido, que vai trazer liquidez para o nosso investidor, né? E isso vai ser vai ser melhor para todos, né? Assim, acho que isso vai trazer liquidez, vai trazer menor volatilidade, a gente abrindo isso para varejo, isso vai ser um grande diferencial. Então, a tendência é que o fundo cresça seu portfólio, claramente, oportunidades não vão faltar, e que a gente consiga ali trazer investidores também cada vez mais alinhados com as expectativas, né? Com o que o fundo de fato pode entregar, e que a gente consiga trazer ele para o patamar esperado de performance desse tipo de ativo, né? Que claramente para a gente está, assim, subprecificado de uma forma geral, tá? Perfeito, perfeito. Bom, se eu pudesse fazer um resumo aqui, obviamente, talvez eu vou parecer um pouco viesado por gostar do produto, mas a gente falou aqui, bom, os FIPs, em linha geral,
eles têm uma menor governança assim, com relação aos FIs, né? Mas acho que a 20 ela tenta trazer isso por característica da gestora, né? Isso a gente percebe no pagamento periódico de dividendo, na previsibilidade de dividendo, na divulgação dos relatórios, no guidance para o mercado, em ter realmente cumprir esse guidance que vocês passam para o mercado, né? Garantir essa previsibilidade. A questão dos ativos performados, o baixo risco, né, de ter alguma surpresa no fluxo de caixa futuro que o fundo de fato vai gerar. Somado a isso, isenção fiscal no dividendo, isenção fiscal no ganho de capital, ao contrário do que acontece nos fundos imobiliários, né, que só tem a isenção fiscal em cima do dividendo. E aí a gente tem hoje uma situação da cota de mercado realmente bastante descolada, né, da cota patrimonial, e o fundo, para aproveitar eventuais oportunidades, ele precisa se alavancar, né? Não que a alavancagem seja ruim, no net é positivo, porque você tem um retorno no projeto acima do que o custo da sua dívida, mas o fundo ele tem que se alavancar, por quê? Porque vocês não podem fazer novas captações, porque você teria que fazer uma captação na cota patrimonial e a cota do mercado secundário está abaixo, ninguém compraria, né? Basicamente é isso, a captação não aconteceria. Então, a gente pode traçar um cenário, se eu estiver correto, de que essa cota, dado que hoje ela está pagando dividend yield aí, pelo guidance, próximo de 12% ao ano, isento, com essa TIR de IPCA mais 12, em algum momento, o fundo indo mais para o varejo, tendo mais cobertura, não sendo exclusivo para investidor qualificado, essa cota se aproximando da cota patrimonial, o fundo ele poderia, através de novas captações, se desalavancar, e no momento de uma desalavancagem, aí o retorno esperado dele ele vai ser muito maior ainda. Vai ser muito maior, vai ser sim. Até porque a gente teve as transações agora, e aí um ponto que você colocou foi muito importante, que todas essas transações foram oportunidades únicas, né? A gente recusou outras oportunidades que não estivessem alinhadas ali com o interesse do fundo para esse momento, né? Assim, então, são transações que se tornam vantajosas, ainda que com a alavancagem, até porque a alavancagem, muitas vezes, ela realmente traz mais valor, né, para qualquer transação, e elas incrementam ainda a qualidade do portfólio do fundo, né? A gente ter essa complementaridade também, por exemplo, entre eólica e hídrica, é importante, ainda mais são ativos que não estão sujeitos ali a eventuais crises econômicas, de racionamento, ou qualquer coisa nesse sentido, né? A gente hoje, por exemplo, está tendo em Mangue Seco, provavelmente o nosso melhor ano de geração na nossa geradora eólica, por causa da crise hídrica, né? Mas, assim, tudo bem, eu não tenho ganhos relevantes porque eu não vendo meu contrato no mercado secundário, né, no PLD. Mas eu tenho um ganhozinho, sim, no meu contrato quando eu gero mais, né? Então, assim, de fato, o fundo ele só tende a crescer com uma qualidade, um portfólio muito bom, qualidade de ativos muito boas e cada vez melhorando mais o retorno aos nossos investidores, né? E, obviamente, quem está entrando hoje a esse patamar de cota, assim, sinceramente, está entrando num patamar, assim, fantástico, né? Assim, é difícil você achar investimentos com o nível de risco que a gente tem dos nossos ativos com esse retorno. E a isenção, e o benefício fiscal, né? Então, uma frase boa, né? Que ela diz assim, o ruim do momento de alta de juros é que o investidor ele começa a comparar o investimento futuro na renda fixa com o passado, né? E a gente já passou por alguns ciclos de alta de juros e sabe o navegar, né? A gente sabe como que o mercado se comporta. Mas acho que aqui, Cíntia, a gente está se aproximando até de uma hora do evento. Para concluir, do nosso lado, acho que aqui em nome da Nox Capital, nosso papel é trazer esse tipo de informação, esse tipo de conhecimento, de mais detalhamento para o investidor em coisas que aparentemente podem parecer menos óbvias e que não são muito divulgadas no mercado, mas que realmente quando a gente entra no detalhe e olha bem o ativo que a gente está falando, o ativo que a gente está comprando, realmente são oportunidades.
E aí, bem explicado, bem detalhado, bem acompanhado, como esses eventos que a gente pretende fazer periodicamente aí com vocês e até na qualidade dos relatórios, dá um conforto, né, de estar dentro de um fundo como esse, independentemente da cota no curto prazo, estar apanhando um pouquinho. Acho que aqui, em nome da Nox, queria agradecer bastante você, o Henrique, a 20, por serem parceiros aí tão importantes nossos, por abrir esse tempo e ter aqui um parceiro que realmente vê a qualidade do ativo de vocês aí do fundo, tá? Ai, que Obrigado, ótimo. obrigado vocês aí, né, em nome da 20 aqui, Bruno, Frederico, Cíntia também por ter participado e todos aí que participaram, obrigado, né, contem com a gente para o que vocês precisarem em termos de informação, seja do VIGT, sejam novas conversas sobre private equity, sobre ações, previdência, a gente aqui está super à disposição, a gente gosta de, né, ser transparente e conversar com as pessoas exatamente para explicar como é que é a governança, como é que é o produto, o que a gente anda fazendo. Então é isso, obrigado aí pela oportunidade, estamos à disposição de verdade aí para vocês. Obrigada, gente. E até aproveitando, Bruno e Frederico, acho que assim, essa parceria de vocês é muito importante. Sempre que vocês tiverem qualquer ponto de feedback para a gente, coisas que, sim, às vezes a gente precisa muito da visão de vocês. Falta informar isso, ajuda a gente nisso. A gente está aqui colocar algo no relatório, enfim. A gente está super aberto a isso, porque essa visão de vocês para a gente é fundamental, para que a gente melhore cada vez mais, tá? Ótimo. Cíntia, eu só tenho a agradecer, gostaria de agradecer muito aos clientes que participaram e dizer que nós teremos a gravação, então, se alguém quiser, eu poderia mandar a posteriori, tá? Um grande abraço a todos, muito obrigado e boa tarde. Obrigado, pessoal, boa semana. Boa tarde, tchau, tchau.